Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer a adaptação do molde base de blusa para uma blusa de alcinha, tá? Bom, para essa aula eu vou estar usando o meu molde base sem pence, aquele mais simples, tá? Eu vou estar usando ele com uma folga de vertibilidade de 3 centímetros. Porém, se você for plus size, se você tiver o busto muito grande, você pode usar sem nenhum problema o molde com pence de busto. Para ambos, eu aconselho você fazer a transferência da pence da cava para a lateral, tá? Se já tiver, no seu molde já tiver a pence de busto, você só vai transferir normalmente e essa pence vai ficar um pouquinho mais larga, não tem problema. Se você for usar o molde sem pence, você vai fazer exatamente como eu vou estar mostrando na aula hoje, que eu vou estar criando uma pence, mas é uma pence de transferência, ela não foi criada lá na construção do molde base. Ele vai ser construído, como eu já disse, a partir do molde base. Então é por isso que é muito importante você ter as suas bases prontinhas aí, todas já confeccionadas, para quando tiver a ideia de fazer algum modelo, ou então copiar um modelo aqui que eu já estou ensinando, você já vai ter a sua base. E foi por isso que eu desenvolvi uma apostila que vai te ajudar a confeccionar os seus moldes, junto com as aulas que já estão aqui no canal. É essa apostila aqui, ela custa R$ 29,90, você compra por aqui mesmo pelo canal, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário e você vai saber aí todo o processo de compra e chega certinho no seu e-mail, pronto para você baixar e imprimir. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar muito, tá certo? Outro aviso também, para a gente encerrar e começar, é que agora você pode se tornar parceira aqui do canal, clicando nesse botão aqui, do ladinho do botão inscrever-se, que é o Seja Membros, tá? Então você vai ter benefícios exclusivos. Então se você clicar, ver os benefícios e gostar, é só assinar um valor bem baixinho, só para contribuir ainda mais com o meu trabalho. Tá certo, meninas? Então é isso, vamos agora para nossa aula de hoje. Bom, como eu já havia falado, a minha base ela tem 3 centímetros de folga de vertibilidade, tá? É uma base sem pence e eu vou fazer a adaptação com aqui a minha pence de cava, tá? Para isso eu fiz aqui a minha linha de busto, a minha altura de busto. Vou marcar aqui a minha pence de cava e vou trazer ela para o centro pro ponto alto do busto, tá? Esse pontinho aí que eu tô marcando, que é a metade da medida do entreceio, porque todas as pences da frente seguem para aí. Bom, então eu vou marcar aqui 2 centímetros e vou ligar esses 2 centímetros, fechando a pence lá no ponto alto do busto. A partir da linha do busto, eu vou descer 2 centímetros e vou ligar esse ponto lá no ponto alto do busto, tá? Eu vou fazer entressejado, porque daqui a pouco eu vou cortar, aí é onde eu tô marcando. Outra adaptação também que eu vou fazer vai ser aí no finalzinho da cava. Eu vou descer 1 centímetro e vou tirar também 1 centímetro da largura, tá? É só para sair essa ponta, ok? Isso aí, gente, é totalmente opcional, tá? Isso aí você pode tirar na costura se ficar um pouquinho largo, tá bom? Mas eu já vou aproveitar e vou tirar aqui no molde, porque eu sei que eu vou precisar pro meu corpo, tá certo? Bom, agora eu vou esquadrar o ponto alto do busto, tá? Então, com a régua de esquadro, eu vou subir esse ponto. E agora eu vou achar a metade da altura da cava. Então, com a fita mesmo, eu dobro, ó, e marco essa medida, traço, e esse ponto dessa interseção dessas linhas vai ser a minha referência para eu fazer a cava e também marcar o decote, tá? Você pode subir a alcinha a partir dessa linha que você esquadrou do ponto alto do busto, ou então pode afastar um pouquinho e deixar a alça mais próximo da cava, tá? Como eu tô fazendo aqui. Então eu vou marcar 2,5 centímetros e aí a partir desse ponto eu vou marcar a minha cava e o meu decote. Então eu vou deixar marcadinho aí 1 centímetro, então eu vou colocar aqui meio centímetro para cada lado,
Ó, e tô marcando aí 1 centímetro. Então, a alça vai sair daí, tá ok? Agora eu vou fazer a marcação do decote. E o decote, ele vai ser da altura que você quiser, tá? Eu vou tomar como referência a medida que fica entre a linha do busto e a linha da cava, tá? Então, você pode ver a altura que você acha melhor para você, tá certo? Pode ser mais decotado, mais raso. Essa blusa vai ter um modelo de decote V, porque eu vou dar uma dica para você de como tirar a sobra de tecido no decote V. Aqui na cava, eu só vou retraçar quando eu fechar a pence da cava. Bom, então agora eu vou cortar para poder fazer a transferência da pence da cava para a marcação que eu fiz ali na lateral, que vai se transformar numa pence de busto, tá? Então, olha só, eu já tô cortando aqui na lateral, tá? Eu vou deixar aqui essa margem da linha da cintura para baixo, eu já posso deixar certinho. Mas se você quiser uma blusa mais folgadinha, é só você passar reto, tá? Assim como eu tô fazendo com a régua agora, ó. Você passa reto e elimina essa curva da cintura, ok? Agora eu vou cortar aqui na lateral e vou fechar a minha pence de cava. Fazendo isso, eu tô transferindo esse tecido que eu tô eliminando, né, para a lateral, criando uma pence de busto, olha só. Agora que eu já fechei, aqui eu posso retraçar a cava, tá? Eu só vou fazer o desenho da cava quando eu fechar a pence. Agora é só juntar aí em cima, ó, lá da onde vai sair a alcinha. E eu tenho a minha cava já pronta, já corrigida, tá? Um detalhe importante é que eu vou fazer também uma pence de correção do decote, ok? Então eu vou tirar 1,5 cm. Por quê? Porque sempre quando a gente corta o tecido no viés, mesmo sendo um decote raso de V, quando a gente corta no tecido plano, ele tende a ficar sobrando, né, um pouquinho. Então, eu já tô corrigindo isso no molde, tá? Então, eu vou também transferir essa pence lá pra lateral. Veja que ela ficou um pouquinho maior. Agora aqui uma observação muito importante. Se você for trabalhar o seu molde com pence de busto e não quiser fazer essa transferência para a lateral, para não ficar muito grande, você vai fazer a marcação da pence aí, ó, aonde eu tô fazendo agora, tá? Então, você não vai transferir, você vai apenas eliminar a pence, entendeu? Fazendo nessa marcação, ligando a pence na cava, você apenas elimina ela do molde, mas não transfere, tá certo? Feito isso, agora eu vou retraçar novamente o meu decote. Eu já tenho cava e decote prontos, tá? Agora sim eu posso cortar aqui a cava. Agora eu vou colocar um papel por baixo da pence para poder marcar essa pence, tá? Porque ela não vai ser costurada até o ponto alto do busto, tá? Então eu vou fazer aí a marcação do meio. Tenho que centralizar esse espaço, ligar ele lá no ponto alto do busto. E eu vou precisar fechar essa pence aí no molde, tá? No papel, ó. Eliminando, né? Fechando, na verdade. Ó, tô fechando bem direitinho, eu quero que a pence fique pra baixo. Então, você vai definir a posição da pence nessa hora, tá? E você definindo, aí sim você pode cortar o molde, a lateral. Por quê? Porque vai aparecer essa pontinha aí, tá? Essa pontinha, ela tem que ser replicada na hora de cortar no tecido, porque senão vai faltar tecido. Agora eu tô dando uma distância aí de 6 centímetros, 5 a 6 centímetros do ponto alto do busto e tô fechando a pence, ó. A pence mesmo vai ser desse tamanho aí, tá bom? Não posso levar até lá no ponto alto do busto. Pronto, a blusinha tá pronta, eu só vou agora definir o comprimento, tá? A nossa base, ela vai até o quadril. Então, eu não quero que essa blusa, eu nem tenho tecido para tudo isso, então eu vou deixar ela mais curta. Então, eu achei a metade da altura da cintura e do quadril e desci aí uns 2 centímetros.
O comprimento da blusa fica a seu critério, você define o comprimento que você quer, tá bom? Então aqui eu tenho meu molde já pronto, ó, pence fechada. Agora aqui eu já vou trabalhar o molde das costas, tá? Então eu vou começar passando o comprimento para esse molde. Então peguei o molde da frente, alinhei cintura com cintura ali na linha e copiei, tá? Essa parte aqui de baixo já não vai valer mais. O próximo passo agora vai ser mexer também aqui na cava, tá? Fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Então eu vou descer um pouquinho essa cava, 1 centímetro, e vou tirar também aqui na lateral 1 centímetro, cruzando na cintura, igual como eu fiz na frente. Agora, para fazer a marcação da alça, eu vou pegar aqui a minha linha da cava e nessa linha eu vou fazer a marcação do entreceio, tá? Que é a mesma medida lá da frente. Vou subir esquadrando e vou também recuar 2 centímetros para poder fazer a marcação dessa alça, tá? Pode ser 3 também, se você preferir. Vou marcar aí 1 centímetro, que vai ser a medida da alça, e vou fazer o desenho da cava, né? Retraçar essa cava. Eu não preciso fazer aqui nenhum ajuste de pence, tá? Porque não tem o busto, então aqui nas costas é mais simples. Para fazer o decote das costas, eu subi ali 2 centímetros e com a ajuda da régua de curva francesa, eu vou desenhar esse decote. E agora eu tô medindo essa distância, tá? Para eu saber qual vai ser a medida da minha alça. Então, aqui nas costas eu tenho 15 centímetros. Na frente eu não fiz, mas eu peguei aqui as pecinhas que montam essa parte da frente para eu poder medir. Na frente deu 11 centímetros, tá? Então, a minha alça, ela vai medir 26 centímetros. Agora eu vou cortar o molde. E aí ele já vai estar prontinho pra gente cortar no tecido. Bom, para fazer esse modelo eu vou usar meio centímetro desse tecido, tá? Ele tá com o nome aqui pra mim de seda mista, tá? Então ele é um tecidinho bem levinho, bem maleável mesmo, bem social. E meio centímetro foi o suficiente para eu fazer. Porém, eu aconselho você a fazer, quando for comprar o tecido, comprar 70 centímetros, tá? Porque aí você vai ter uma margem melhor para poder tirar o revel, que vai ser o acabamento dessa blusa, ok? Você já vai entender daqui a pouco. Então, eu dobrei aqui meu tecido no sentido da orelha, tá? E agora eu tô fazendo a dobra, ó. Então, eu tô medindo as extremidades para que essa dobra fique certinho no fio, tá? Para eu não cortar essa blusa torta. Então, faça essa medição no sentido da orelha. Agora, eu vou posicionar o meu molde bem certinho na dobra. E vou cortar ele deixando 1 centímetro de margem em toda a volta, ok? Apenas ali na bainha eu vou deixar mais ou menos 1,5 centímetros para poder virar 2 vezes ou então passar uma costura no zigue-zague e depois virar. Agora eu vou fazer aqui a marcação do comprimento da pence, tá? Eu fiz ali 2 piques, né? Você viu quando eu cortei, que eu tô marcando a largura da pence. Agora eu tô fazendo a marcação com alfinete, ó, para eu não perder esse comprimento, tá? Essa posição aí. Então, agora eu vou passar a informação para o outro lado. E esses alfinetes estão sinalizando aonde é que essa pence termina. Aqui nas costas eu já dobrei o tecido também bem certinho. E vou cortar aqui as costas da mesma forma que eu cortei na frente. Deixando 1 centímetro de margem em toda a volta. E lá na barra deixando 1,5 centímetro a mais para a bainha. O próximo passo agora vai ser cortar o revel, que é o acabamento daí da parte de cima, tá? Do decote e da cava. Então, as costas eu consegui tirar aí com esse pedacinho de tecido, tá? Que tá no fio, tá dobrado bem certinho no fio. Então, eu vou tirar a cópia desse desenho da parte de cima. Então, essa costura em cima vai ser toda embutida, tá? Ó, então, é essa peça aqui que vai ser o acabamento das costas. Desse jeito.
Agora aqui na frente, eu não consegui tirar essa peça inteira. Por isso que eu falei pra você que precisa ser um tecido de 70 centímetros para você ficar com uma margem boa, para não precisar fazer uma emenda, tá? Então, olha só. Eu vou fazer uma emenda aí na frente, tá? Então, eu afastei 1 centímetro, porque vai ter a costura. E agora sim, eu vou copiar a frente. Quanto mais profundo for o seu decote, mais largo tem que ser esse revel aí, por conta da descida do decote, tá? Mais largo vai ter que ser esse tecido. Por isso que eu falei sobre a metragem do tecido, a partir, até na verdade 70 centímetros, né? Ou 70 centímetros certinho, tá? Pra você ficar com uma margem boa, pra tirar esse acabamento. Agora eu vou pegar o acabamento das costas, porque eles têm que ter a mesma largura, tá? Então, ó, posicionei ali os dois lateral com lateral. E vou marcando, ó, pra eles ficarem com o tamanho certo, tá? Em toda a extensão. Você já vai entender quando eu cortar. Aqui eu tirei as duas alcinhas, tá? Elas vão ser alcinhas em forma de rolete, né? Mas elas não vão estar no viés, tá? Como esse tecido ele é bem maleável, dá pra virar aí tranquilamente costurado no fio. Então ele tá certinho no fio. E eu tô fechando aí esse rolete com um pezinho de máquina. Agora eu vou refilar, tirar essa sobra de tecido e vou desvirar com a ajuda de uma agulha. Ó, então prendo lá na pontinha e agora eu tô passando a agulha por dentro para puxar, tá? Você pode fazer isso com um virador mesmo de alça, pode ser aqueles também que mete o elástico, tá? Tem várias formas de você conseguir virar essas alças, daquelas já estão passadas. O próximo passo agora também é passar o acabamento de zigue-zague ou de overlock, se você tiver, na barra, na pontinha ali do revel, tá? Eu já fiz na pecinha das costas. Aí na frente eu já costurei emendando as duas partes, né? E aí é só passar o zigue-zague sem puxar o tecido, deixando ele correr à vontade, tá? Deixando a própria máquina puxando o tecido, não precisa puxar lá atrás, porque senão vai criar umas ondinhas, tá? Deixa o tecido bem à vontade. Aqui eu já costurei as pences, ó, fechei as pences e já passei também, tá? Ó, fica bem certinho na lateral, não falta tecido. E deixei elas para baixo, né? E elas já estão passadas. Agora eu vou fazer a montagem da blusa, costurando o revel. Aí eu tô colocando bem certinho no meio, prendo com alfinete, tá? A parte aí da alça eu vou deixar sem costurar, depois ela vai ser embutida. E aí é só passar um pé de máquina em toda essa extensão. Aqui nas costas da mesma forma, tá? Coloco, posiciono bem certinho e passo uma costura. Depois que eu passei a costura e antes de desvirar, é importante fazer os piques na cava, tá? Porque ela tem essa curva. E aqui no meio, eu vou fazer um pique também, ó. Pra poder desvirar e esse decote ficar perfeito, ok? Então, aqui no decote V é só um pique mesmo no centro, ó. É só pra gente poder desvirar essa peça e ela ficar bem sentadinha, tá certo? Então, faz os piques na cava. Nas costas faz a mesma coisa, tá? E faz também, se for necessário, no decote, porque ele é um pouquinho boleado. Depois que eu já fiz os piques, eu vou passar esse revel abrindo as costuras e vou passar uma costura de pés-ponto aqui, ó. Segurando a costura pro lado do revel e fazendo essa costura rebatendo aí pra ficar bem bonitinho, ó. E vai ficar desse jeito, tá? Aqui eu tenho a frente.
Então, essa costura de pesponto, ela vai segurar a margem de costura lá pelo lado de dentro. E aí você vai ver que vai ficar um acabamento bem sentadinho. E na frente, ó, a costura não aparece, tá? Aqui eu já embuti a alça, é bem simples. É só colocar e lá pelo lado de dentro passar a costurinha. Ó, ficou bem certinho. Só tome cuidado para essa alça ficar bem certinha do tamanho do espaço que você deixou, tá? E agora aqui, ó, eu vou medir aqueles 26 centímetros e vou encaixar lá nas costas. Colocado já as minhas alças, ó, elas estão com 26 centímetros, tá? Foi a medida que deu lá no molde. Agora eu vou fechar as laterais. Então, para fechar a lateral, eu vou pegar a parte das costas, ó. Vou deixar a parte da frente aí bem certinha, junta. E o revel das costas vai abraçar o revel da frente, ó. Então, ele vai vir por cima, para que aí na lateral essa costura fique embutida e fique um acabamento bonito, tá? Você não vai ver costurinha aí, aonde tem o revel. Aí posiciona tudo bem certinho com o alfinete e passa uma costura de um pé de máquina. Após fazer essa costura, você pode refilar, tá? Provar a blusa, ver se tá tudo certo, ver se não precisa ajustar mais alguma coisa embaixo do braço e ver se tá tudo ok, ó. Se tiver tudo ok, você vem e já faz o acabamento no zigue-zague nessa costura da lateral, ó, fica desse jeito, tá? Mas antes eu aconselho você a provar a blusa, tá bom? O último passo agora é fazer a bainha. Você pode virar a bainha 2 vezes, ó, dessa forma, tá? Ou então pode também fazer uma costura com apenas uma vira. Então, para isso, ó, eu vou passar uma costura primeiro no zigue-zague, que é para esse tecido não ficar desfiando. Se você tiver overlock, lógico, você vai fazer com overlock, fica legal, fica mais profissional. Mas se não tiver, não tem problema, pode fazer com a zigue-zague, tá bom? Passa toda a volta. Agora, é só passar a costura. Eu aconselho você passar essa costura pelo lado do direito, tá? Virando só uma vez. E aí vai ficar uma costura, uma bainha, na verdade, mais leve, tá? Então, fica aí ao seu critério, se você quiser dobrar 2 vezes ou então dobrar apenas uma vez. Bom, e esse aqui é o resultado. A bainha ficou dessa forma. Essa blusa, gente, é bem simples, bem fácil de fazer. Dá pra gente salvar tecido, né? Sobrou um tecido, você comprou pra fazer uma peça, sobrou um tecido, dá pra você adaptar, né? Salvar fazendo esse modelo, ok? Vejam agora o resultado dessa blusa no corpo. Então, olha só, o decote ficou bem certinho, não ficou sobrando, a cava também, as costas, ficou uma blusa soltinha, tá? Ela não tá justa no corpo. Ficou bem leve, o tecido contribui também para ter esse resultado, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrita, ok? Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.